Tem havido por aí uma interpretação profundamente distorcida de tudo o que eu falei e escrevi sobre o artigo 142 da Constituição. É interessante como o artigo foi escrito. Isto é, como diz o Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro, a página 8, a expressão lei e ordem foi encaixada no anteprojeto da Constituinte em 1987. E a tentativa de apagá-la do texto quase custou uma rebelião militar. À época, o então deputado José Genuíno, PT, queria trocar a expressão por ordem constitucional. Fernando Henrique Cardoso, então líder do PMDB no Senado, conseguiu negociar um meio termo para que a atuação militar na manutenção da ordem só ocorresse em caso de chamado de um dos poderes. E foi exatamente isto o que sempre disse nos meus escritos, nos meus artigos. O artigo 142, quando fala que as Forças Armadas têm que defender a pátria, garantir as instituições e, por solicitação de qualquer dos poderes, a lei e a ordem. Foi sempre o que eu escrevi. E até imaginei que a própria Constituição deu os caminhos. Por exemplo, diz o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que cabe ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros poderes. O que vale dizer, se o Poder Judiciário ou o Poder Executivo invadir a competência normativa do Poder Legislativo, pela Constituição, quem tem que zelar por sua competência normativa não é o Poder Executivo, e muito menos o Poder Judiciário. Quem invadir está invadindo uma competência que a Constituição não lhe deu, e cabe ao Legislativo, através de um decreto legislativo, zelar pela sua competência. Então, o que nós temos são instrumentos que foram colocados na Constituição. E eu, quando comentei a Constituição naqueles 15 volumes que estão em azul, lá na prateleira em que estão os tratados que escrevi, o ministro Gilmar Mendes, o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, direito constitucional, sobre direito tributário, sobre direito administrativo, sobre o Código Tributário Nacional, mas os comentários da Constituição são aqueles 15 volumes em azul. Foi o que eu disse. Agora, tentar interpretar que a minha colocação representava defender golpes, em nenhum momento, em nenhum escrito meu, está isto, ao contrário, que uma intervenção por solicitação, como disse Fernando Henrique, por qualquer dos poderes, só poderia ser pontual, sem jamais desconstituir poderes, o que vale dizer, a negação absoluta de golpe. Era o que eu disse, era o que eu escrevi. É o que ninguém tem interpretado por não terem lido nem ouvido o que eu escrevi nas minhas manifestações no Senado Federal, nas minhas manifestações na Câmara dos Deputados, no meu Instagram, tanto assim que, desde agosto, eu tenho dito que não havia nenhuma possibilidade, a expressão que eu usava, a possibilidade de um golpe de Estado pelas Forças Armadas era 0 multiplicado por 0, dividido por 0. Eu dizia isto com muita tranquilidade, porque como professor há 34 anos, este ano comemoro
34 anos de aulas na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército para aqueles coronéis dos quais sairão a maioria dos generais no fim do ano. Eu sempre disse isso que eu estou dizendo aqui. E tinha certeza absoluta, como ocorreu, que as Forças Armadas não romperiam jamais a Constituição. O general Tomás, atualmente, o comandante do Exército, numa das suas manifestações para todos os seus comandados, muito antes de ser chamado, ou alguns dias antes de ser chamado pelo presidente Lula para ser comandante do Exército, disse rigorosamente isso que eu estou dizendo. Então, me parece que tentar dar uma interpretação que eu não dei, e que o tempo inteiro disse que não haveria possibilidade de ruptura institucional, mesmo depois da vitória do presidente Lula no segundo turno, disse que o que a oposição que se formava com uma pequena diferença de votos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula teria que ser realizada desde aquele momento como oposição parlamentar e jamais como golpe de Estado, jamais como ruptura. Nunca apoiei os movimentos que estavam à beira dos quartéis, por não conhecerem o que estava escrito na Constituição. A maior parte das pessoas, eu acredito que estavam com idealismo, mas não percebiam que aquele movimento representaria uma ruptura institucional. Eu mesmo, quando falava com algumas vezes que me perguntavam qual era a minha posição, eu disse, não é esse o caminho é ter uma oposição responsável. Então a interpretação do 142, se por acaso vier a ser mudado pelo poder constituinte derivado, que é o Congresso Nacional, mudando a redação, eu vou mudar a minha interpretação, porque eu vou aceitar a nova que o Congresso fez. Se o Supremo vier interpretar de maneira diferente, eu me submeterei, porque como professor eu posso ter a minha opinião, mas quando vem uma decisão definitiva do Supremo, definitiva, transitada em julgado, o respeito, porque a função de todo brasileiro, dizia Hart, que o direito é o que a Suprema Corte diz que é. Naquele famoso livro que dá, no campo da filosofia do direito, desde a década de 60, uma linha de oposição, não de oposição, mas uma linha diferente daquela que Kelsen apresentava na sua teoria da norma pura, o de concept of law, o conceito do direito. Ele dizia isso e daí, mesmo tendo interpretação diferente. Se ela vier da Suprema Corte, eu aceitarei, como todo brasileiro terá que aceitar. Mas eu preferiria, se é para mudar, que a mudança seja feita pela Assembleia Nacional Constituinte derivada, porque sempre o Congresso Nacional é um poder constituinte derivado. Era esse esclarecimento que eu precisaria dar, na medida que meu nome volta a ser veiculado como se fosse o autor de uma interpretação que eu sempre rejeitei em todas as minhas manifestações, no Instagram, em palestras, mesmo junto ao Poder Legislativo, de que o artigo 142 era um artigo para intervenção militar, rompendo o direito vigente, rompendo os padrões, os princípios, as normas, as regras da Constituição.